Salve, salve família, sejam bem-vindos ao canal React Cortes Podcasts e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é o Monark Impressiona Pondé. Vamos ver então como que o Monark impressionou o Pondé aí do canal Flow Podcast, que foi um corte lá deles. Se tiverem outros cortes para assistir aqui no canal, não se esqueçam de colocar nos comentários pra gente assistir aqui. E se vocês estiverem gostando dos vídeos aqui do canal, também não esqueça de se inscrever aí no canal e deixar um like para dar um apoio. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. É muito comum uma pessoa chegar à conclusão que pra ela, se Deus não existe, pra ela... tipo, fudeu, assim. Fica tudo como você falou. Se é tudo ao acaso, então foda-se. Então foda-se. É. Mas tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso. Só Entendeu? puxa um pouquinho o microfone pra você. Tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso. Então, mas eu não... Essa parte aqui é uma partezinha que eu vi no anterior, essa parte inicial, mas se eu não me engano é a partezinha próximo do fim, vamos dizer assim, que ele tá comentando. Então vai se ligar talvez com essa parte que ele impressiona. Quando eu não acreditava em Deus, eu também... Eu era uma pessoa boa, tá ligado? Eu não fazia coisas erradas, mesmo não acreditando em Deus. Só que com o tempo, não era questão de ser bom ou não, na verdade. Era mais a questão de propósito. Era mais a questão de tipo, ok, por que eu quero? Por que eu vou me esforçar se isso aqui é tudo aleatório? E foda-se. Pra mim parece um jogo cruel essa porra. Você me dá a vida na parada aleatória. E eu comentei a mesma coisa que eu vou comentar aqui no outro vídeo. Imagina, se pra hoje uma pessoa que sabe que vai viver até seus 70, 80, 90 anos de idade, se não sofrer nenhum acidente antes de vida natural, vamos dizer assim, consegue não enxergar propósito, imagina há 2000 anos atrás, quando as pessoas morriam com 20 anos, 18 anos, 22 anos, 25 anos, que era a idade máxima de sobrevida em média aí da maioria dos lugares. Então tu imagina como era fácil naquela época criar algo pra acreditar, porque se tinha uma perspectiva de vida muito pequena. Parece meio cruel. Se hoje já é assim. Parece assim, olha esse universo aqui. Você conhece isso desse universo, mas você sabe que você conhece isso. Tipo, eu ainda sei o quanto eu tô perdendo. Eu sei o quão limitado é a minha vida. É cruel essa porra. Não? E aí você põe numa vida, e não é uma vida perfeita, no sentido que você vai poder ter as experiências que você quer. É uma vida cruel também, é uma vida de merda. É uma vida onde que a maioria das pessoas nem chega sei lá, a fazer o que quer. Quem é o pessimista aqui? Mas é como eu vejo a vida, entendeu? Se ela não tem um propósito, se a gente não tá aqui por algo maior, é só uma brincadeira muito sem graça, muito cruel e que... Não é uma brincadeira sem graça e cruel, cara, porque o mundo que a gente vive hoje foi criado por nós. Tudo que a gente vive hoje foi criado por nós, não é um acaso ou destino que criou o que nós estamos vivendo agora, os trabalhos que nós temos que ter para sobreviver, a comida que nós temos que comer, tudo, foram coisas que foram criadas por nós. Há muito tempo atrás, tinha pessoas que viviam de uma forma totalmente diferente, produziam sua própria comida, trocavam com o vizinho, ou caçavam sua própria comida, entende? Tipo, a gente que planejou isso que está acontecendo. Se é uma piada, a culpa é nossa, entende? E eu não faço tanta questão de participar. Tá, mas tu sabe que a vasta maioria das pessoas nem presta atenção nessa porra. Ah, com certeza. Nem chegar a formular esse raciocínio. Mas é porque eu tive o privilégio de ter tempo pra caralho. E de não ter que me preocupar com a minha subsistência. Aí a gente tem o que pensar. Subsistência? Mas tem gente que tem tempo pra caralho, não se preocupa com a sobrevivência e não formula esse raciocínio. Com certeza. Eu acho que é muito importante. Olha, eu vou postar esse vídeo, mesmo eu estando vendo que tem muita coisa aqui que é do último vídeo, porque tem muita coisa que dá para adicionar aqui nesses comentários deles. Porque assim, é importante, tem coisa que eu tô comentando que eu não comentei lá, é importante ter esse pensamento que o Monark tem, por causa que tu consegue enxergar a vida de uma forma diferente, tu consegue entender, porque assim, eu acho que o justo na humanidade toda era no mínimo as pessoas entenderem que pode existir um Deus e pode não existir, o mínimo, porque só existe dois lados praticamente, o lado que tem certeza que não existe e o lado que tem certeza que existe, mas o certo era entenderem, cara, pode existir, cara, pode não existir, porque se tu tiver essa noção, tu, ao mesmo tempo que tu cria uma esperança de ter algo após essa vida, tu também aprende que tu tem que viver essa vida da melhor forma possível, porque pode não ter algo, isso aqui é a única coisa que tu tá vivendo, entende? E por isso que eu digo que esse pensamento dele é importante, porque tem pessoas que simplesmente, principalmente a maioria aí, tem certeza que existe, então não se preocupa com essa vida, entende? Se preocupa só com detalhes de viver, de sobreviver, porque acredita que o pós vai ser uma salvação pra ela, pra essa vida ruim que ela tem, mas às vezes não tem um pós, e essa vida ruim vai ser a única coisa que tu teve. Tem uma história pessoal aí, jogo.
uma questão tua pessoal, entendeu? Entendi. Como todo mundo tem questão pessoal. Tem a tua história, sei lá, por que razões forem. É por isso que eu digo, cara, tipo, no outro vídeo, não é falando mal do Pondé nem nada, mas ele teve visões, ele não passou, eu não senti ele transmitir essas visões que eu tô falando aqui, entendeu? Coisas assim que seria legal falar pra formular opiniões, pra falar coisas ali dentro do flow, que seria interessante de estar discutindo, de estar debatendo, tá ligado? Eu não tô vendo, eu vejo ele falar umas paradas que, tipo, vão muito superficialmente dentro do assunto, e entende mais? Que levou você no seu tempo livre, na sua condição. Tipo, ele tá fazendo o que a área dele faz, não é uma crítica direta a ele tá errado na área dele, não, pelo contrário, ele tá mostrando pro Monark por que ele chegou a essa conclusão e formulando, tipo, na filosofia o que é ele pensar dessa forma, mas ele não tá se aprofundando no assunto, que é o assunto Deus e o ateísmo, entendeu? Que é o assunto que eles estão discutindo aí. São material. Que pena. Você ser capaz de organizar esse Me raciocínio. interessar sobre isso. E pensar, porque isso é um raciocínio filosófico. Eu sempre gostei. Eu tive um professor de filosofia na quarta série que, pra mim, foi o professor que mudou minha vida, assim, tá ligado? Olha aí. Ele começou foi a primeira aula que eu falei, caralho, isso é legal. Achei legal pensar sobre isso, tá ligado? Não é números e mais e menos. Assim, então, aí isso é uma... Eu também concordo com ele, cara. Eu tive um professor de sociologia, na verdade. Acho que ele é sociologia ou filosofia, não me lembro agora. Não me lembro exatamente. Mas é interessante ver uma pessoa como aquela muito diferente do normal que tu tá acostumado, que é números ou ensinar o português, porque tu vê um pensamento diferente, entende? Por mais que às vezes tu não concorde exatamente com o que a pessoa tá pensando, mas tu consegue ver que uma pessoa consegue pensar tão diferente, tu também pode pensar muito diferente, entendeu? Tu aprende isso é muito legal. Uma das razões de você ter acabado formulando esse pensamento no tempo livre, né? Pode crer, pode ser, pode ter nascido ali. Mas o que você acha sobre isso? Você, Pondé, você vê a vida sem Deus uma vida sem regras ou sem propósito? E uma vida com Exu é diferente? Basicamente esse vídeo tá sendo o outro. Não sei porque que eu acho que isso aqui foi feito no mesmo canal que eu fiz o outro, só que ele botou outra descrição. Não sei qual a necessidade, mas tá bom. Mas de qualquer forma, eu vou postar esse vídeo também, porque aqui eu tô comentando coisas interessantes como eu postei no outro. Eu acho que trazer informação é sempre interessante. Tá fudido agora, hein? Mas Exu é Deus também, tá ligado? Nesse caso. Tá querendo complicar minha vida? Que também se torna uma crítica de quem é ateu, né? Tipo, ele fala, Exu é Deus também. É verdade, de certo modo, Exu é um Deus. Só que quando tu pega, que isso é uma crítica do ateísmo a muitas religiões, pra explicar a existência ou a não existência dela, que é, por exemplo, como que realmente pode existir algo se até a própria explicação desse algo existem várias explicações, entendeu? Porque muita gente que acredita que o Deus Exu, que o Deus do cristianismo, que o Deus da católica, que o Deus da budista, é tudo um Deus e único. Não existe um Deus para cada um, é tudo um único Deus. Eles acreditam que todos os deuses são o mesmo. Mas se isso for verdade dentro do que se acredita, por que então existe um acreditar diferente do outro? E por que não é tudo igual? Isso demonstraria um erro. Que já demonstra-se vários erros aí dentro de análise, que não existe comprovações e tal. Não. Você me chama aqui, me dá conta mexicana. Mas também isso não faz parte de todos, né? Tem muita gente que acredita, não, cada um tem o seu. Charuto, caralho. Só pra te fica me fuder, fazendo pergunta merda. Então, não, a verdade é que isso que você falou é real, tipo... Eu chego lá no Exu, olha. Que Deus, Exu, ou Pombagira, ou Oxalá, ou Ogum, todos esses aí estão ocupando ali o espaço de Deus. Não estão? Eles são sistemas religiosos, né? Sim. E como são sistemas religiosos, cumprem a função religiosa. Mas vamos voltar à primeira pergunta dele, depois a gente chega no Exu. Assim... Então, assim como muitas pessoas, eu não sendo religioso, não acreditando em Deus, eu nunca senti que por isso a vida não tinha sentido e que não tinha propósito. Apesar de que o propósito para mim nunca foi uma coisa abstrata. Meu propósito foi: eu quero que ao longo da vida, já que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, que aquilo que eu trabalhe, eu goste. Esse foi o propósito. Por isso eu desisti da medicina, fui pra filosofia, entendeu? Eu queria gostar... O teu propósito era algo que tu definiu pra você mesmo.
Não foi algo divinamente Não, dado não, a não, você. não. E eu sentia que Mas eu discordo disso que você falou. trabalhar no que eu não gosto... Discorda como toda pessoa que é religiosa discorda, sem fundamento algum. Tipo, simplesmente acredita que existe um propósito e a gente não escolhe o que a gente faz. Existe um propósito que leva pra gente pra isso. Mas o fundamento disso não existe. Tipo, não existe. Qual é a prova disso? Porque eu acredito. Eu tava vendo já. Eu vou bater forte nessa tecla. Me sinto muito aí quem não concorda comigo, mas todo mundo tem direito de opinar aí. Na faculdade, 5 anos, hospital, plantão, todo o jogo da medicina, que hoje é pior ainda em termos comerciais e tal do que já era, sei lá, 30 anos atrás. Mas assim, então eu construí na minha cabeça uma hipótese que é o seguinte: eu quero trabalhar numa coisa que eu goste. E aí eu fui ao longo de anos, inclusive durante a faculdade de medicina, estudando psicanálise, percebendo o que é que eu gostaria. Podia ter me fudido, deu certo, mas assim... Então eu nunca senti que a crença em Deus ou não determinaria, por exemplo, uma condição melancólica. O Woody Allen acha que sim. Ele deu uma famosa entrevista alguns anos atrás na Ilustrada da Folha, sei lá, uns 5 anos atrás talvez, ou um pouco menos, em que ele falava que ele achava que ele foi a vida inteira melancólico e um tanto depressivo, porque ele era ateu, porque ele achava que a vida não tinha sentido. Mas essa é uma experiência pessoal. Eu e muitas outras pessoas não têm essa experiência. Eu, por exemplo. Né? Mas eu acredito que muitas pessoas podem ter essa sensação. Com certeza. Assim como outras acreditam muito em Deus e viram uns escrotos. Ou em qualquer outra coisa, não só Deus. Entendeu? Então eu não tenho... Sabe uma coisa que eu tô sentindo no Pondé? O Pondé, ele não tá querendo se posicionar diretamente. Ele dá opiniões dos dois lados, tentando parecer, tipo, neutro, vamos dizer assim. Tipo, esse lado está certo, esse lado está certo, esse lado está errado, esse lado está errado. Tipo, eu concordo com isso que ele tá falando agora, mas não é de agora que eu tô... Isso que ele tá falando, tipo, existem pessoas boas dos dois lados, pessoas ruins dos dois lados, isso é um fato. Mas... eu vejo desde o início, desde quando eu vi os vídeos dele aqui, que ele tá, tipo, sendo neutro, tá ligado? Ele não opina diretamente e enfatoriamente, com ênfase naqueles assuntos. Ele não introduz as ideias dele, do que ele acredita. Ele é como um filósofo, tipo, ele tá abrindo a mente daquela pessoa que tá na frente dele, mas não tá demonstrando que ele realmente acredita. Tenho essa experiência. Agora, com relação a Exu, o que eu acho que o Candomblé, ele é uma religião muito concreta, né? Toda religião tem sociabilidade. Você encontra pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Que ele está se aprofundando diretamente no assunto social, tanto da religião quanto da não religião. Tipo, ele está mostrando a questão social, de pensamentos que cada um tem, conforme cada situação que a pessoa siga, cada religião que a pessoa siga, mas não diretamente se aprofundando no assunto. Olha, eu sou ateu e eu não concordo com isso por causa disso. Porque isso daí talvez mostraria uma visão que ele talvez não queira, de tipo ser um crítico diretamente, que depois eu vou comentar sobre isso no final do vídeo. Justifica para você coisas, e no Candomblé você fala, o Candomblé já misturado, que os orixás falam, no caso do Exu, por exemplo, que tem pessoas e tal, as pessoas falam com você diretamente, te orientam, você começa a interpretar sonhos, achando que esses seres estão falando com você. E, de novo, entra no sistema religioso como um todo. O que é? A religião é um sistema de sentido. Prático e teórico. Funciona melhor quando é prático. É um sistema de sentido. Eu lembro que quando eu assisti... porque eu tô falando, esse vídeo que eu tô assistindo aqui é basicamente o outro, só que basicamente o Cortes me enganou com uma descrição diferente e uma thumb diferente pra acreditar que é outro vídeo. Mas basicamente é o outro. E a única crítica que eu vi ele direta é essa. É dizendo que é um sistema prático e religioso. Ele falou alguma coisa assim, eu não me lembro se foi essa palavra, agora me esqueci. Mas foi o único momento que eu vi uma crítica dele. Mas essa crítica ainda assim é muito, tipo, filosófica, vamos falar com a palavra do que ele da área dele. Porque é uma crítica que tu tem que entender muito, te aprofundar muito pra entender que isso realmente é uma crítica. Porque eu expliquei isso no outro vídeo, quando ele fala da prática, ele tá dizendo que é funcional quando se fala da prática. Tipo, tem pessoas que, sei lá, estão realmente numa situação ruim, se encontram em Deus e acabam se recuperando. Isso é a prática, mas não necessariamente significa que por algo espiritual ou porque algo maior ou divino curou ela, e sim porque, de acordo com o pensamento dela, fez com que ela se curasse, e ela começou a acreditar novamente no que ela não acreditava mais, vamos dizer assim. E aí que iria para a parte que não é prática, que seria a parte de algo divino ter ajudado, coisa assim, que é o que as pessoas acreditam quando são ajudadas. Mas ele tem que entender muito do assunto para entender que isso aqui é uma crítica. Que ajuda você a atravessar sofrimento, perdas, organizar seu dia a dia. Só que para muita gente essa organização tem que ser concreta. Tipo, eu vou para a igreja todo final de semana
Meu filho conhece uma menina, eles namoram, minha mulher tem amigas, eu tenho amigos, a gente vai comer pizza junto, todo mundo depois da igreja, no domingo. A gente não tem dinheiro para ter clube, não tem casa em Campos do Jordão, não tem casa na praia, não viaja nunca, não dá para jantar. Mas tem a igreja constrói e, no final das contas, foi porque eu aceitei Jesus no coração. Que significou que eu comecei a frequentar a igreja. Fazendo análise sociológica, né? Só, claro, não estou fazendo análise de fé. Sim, você está dizendo que existe uma questão... Novamente, Vici, ele sempre finaliza com uma frase que ele foge, entendeu? De entrar diretamente na crítica. De rotina, que traz para as pessoas uma rotina positiva, um senso de comunidade, combando com um senso de propósito, e você está no caminho certo, você está do lado certo do time do bem. Isso aí. E aí, isso faz com que você conheça pessoas, e você até constrói uma certa... Tá gostando do charuto? Não enrola, hein? Enrolar charuto é sacanagem. E outra coisa, charuto, quando acaba, você não esmaga ele, tá? Você deixa ele morrer dignamente. Tá bom. Opa! Você encosta ele assim, ó, e deixa ele apagar. Tá. É que eu não sei se eu tô fumando certo, mas não tem que tragar, hein, meu? Por quê? Tragar charuto acaba contigo, hein? Charuto não é pra tragar. Tá. É pra sentir o gosto na boca, como cachimbo. Muito forte. E a nicotina entra pela boca, né? Pela língua, né? Você sente o gosto, aí é lá dentro. Não traga não, que pode você muito feio. Fudeu, que eu fiquei com Tá tragando? agora. Você tava tragando? Puta, cara, é por isso que o cara não dorme, velho. Depois ele quer dormir. Eu sou esquisito, cara. Você implanta cabelo, cara. Eu implanto cabelo, cara. Mas pior do que tava quando eu te vi ano passado. Ah, para de caô, cara. Tem que fazer uma segunda mão aí. Uma segunda mãozinha. É uma segunda demão. Essa parte final aí foi a única que foi adicionada, vamos dizer assim, que não tinha no vídeo anterior que eu assisti. Mas o que eu queria comentar aqui, que eu sei que queria ser um pouco mais enfático no assunto, que talvez, eu ia falar que o Pondé não tem isso, mas depois de ver ele até o final tentando fugir um pouco da crítica, eu acredito que ele talvez se encaixe nessa área também, porque se criou dentro de quem geralmente é ateísta, principalmente, um pensamento de que tipo, tu não pode falar nada, tu não pode opinar contra a religião, senão vão falar que tu como que se fala? Intolerante religioso. Tu tem intoleração à religião, tu não suporta a religião do outro, tu não respeita. Se criou esse pensamento quando se critica a religião. Só que tipo, tem que se entender uma coisa. Isso daqui eu vou ser bem enfático para vocês entenderem. Opinião neutra, ok? Não é diretamente falando. Isso aqui é só para vocês entenderem como funciona. O ateísmo, ele é basicamente uma não crença em Deus. O ateísmo em específico, ok? O ateísmo em si, ele só existe porque foi criado em algum momento Deus. Por causa que ele é uma crença a não Deus, vamos dizer assim. Ele foi feito para não acreditar em Deus. Se não existisse um Deus nunca, não teria a palavra ateísmo. Não precisaria ser usada, simplesmente acreditaria na ciência, na evolução e outras coisas. Então, basicamente, quando tu, religioso, fala de Deus e por que tu acredita, tu tá falando contra o ateísta. Porque o ateísta, ele é contra a crença de Deus. E quando o ateísta fala por que ele não acredita em Deus e dá os seus motivos, ele não está sendo intolerante religioso, como tu acha. Porque se fosse assim, tu também estaria sendo intolerante ateísta. Ele está sendo a opinião, ele está mostrando a opinião dele, porque o que ele acredita é especificamente não existir Deus, então ele tem que mostrar o porquê ele não acredita nisso. Então entendam direitinho, tentei ser o mais enfático possível para vocês entenderem que a intolerância ela é quando tu realmente discrimina aquilo com ênfase a, tipo, aquilo dali é tipo um horror, tu não entende a questão social de a importância daquilo, aquilo dali é o inferno, aquilo dali não é algo que deveria existir, porque, sei lá, extermina o ser humano, críticas viáveis para coisas do passado, porque realmente foi assim no passado, mas para a atualidade existe um contexto social que a gente tem que entender antes de criticar. Então, é isso daí que é a crítica, que é a ponto da intolerância. Agora, quando tu simplesmente questiona pelos argumentos que tu não acredita, não é. E eu digo isso porque eu acredito que pode ser o caso do Pondé, eu achei que não poderia ser, mas depois de ver ele, como eu falei, não criticar diretamente todo o vídeo, e acredito que de muito ateísta, tem medo de opinar contra, porque acredita que vai ser enxergado como intolerante, mas tu não é intolerante por opinar contra, porque tu não acredita naquilo, ok? Bom, galera, mas só espero que tenham gostado desse vídeo. Foi, como eu falei, um vídeo igual àquele anterior, cara, mas eu achei muita informação interessante aqui para adicionar, então resolvi trazer ele de novo. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!